nós vimos uma caminhada nas obras da sabedoria e conseguimos, lendo o Novo Testamento, dizer que a sabedoria é o próprio Cristo, presente desde o início da criação, eterno, gerado do amor do Pai. Nós fazemos isso porque somos cristãos, porque lemos o Antigo Testamento iluminados pelo Novo Testamento. Mas nós também temos que ter a consciência de que quem, inspirado por Deus, escreveu essas obras do Antigo Testamento, ainda não conhecia Cristo. Então, Deus vai preparando o Cristo, o Messias. Mas em alguns momentos fica também difícil ver certas situações do próprio Cristo no Antigo Testamento. Então, Provérbios 1:7 define a sabedoria desse jeito aqui. O temor de Deus é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. Os estultos desprezam a sabedoria e a disciplina. Por que os estultos não podem ter a sabedoria? Se baseando nesse texto aqui de Provérbios 1:7. Por que quem a Bíblia define estulto não vai ter a sabedoria e a disciplina? Porque não conhece a Deus. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, se eu quero alcançar a sabedoria, eu tenho que ter o temor de Deus. E o que é o temor de Deus? Se eu tenho o temor de Deus, eu tenho a sabedoria. Olha que fácil. Meio caminho andado. Temor, na língua portuguesa, nos leva a entender o quê? Medo, muitas vezes. Só que a Bíblia não entende o temor como medo, mas como respeito. Então, a sabedoria vai vir de Deus para cada um que respeitar, que conhecer, que se aproximar, que amar esse Deus. Em hebraico, sabedoria se diz Rokmah. Se escreve assim, da direita para a esquerda. Se vocês quiserem copiar isso daqui, é divertido também. Ok? O alfabeto hebraico com as consoantes em cima e as vogais são esses pontinhos para lá de baixo. Rokmah. Então, a sabedoria que vem de Deus significa habilidade, discernimento, conhecimento, arte de viver. Para fazer o quê? Fazer o bem e evitar o mal. Sinônimo de inteligência, tanto humana e intelectual, como um dom divino. Então, sabedoria é um leque. Aparece nesses livros sapienciais com muitos temas diferentes. A gente focou no principal, que é o Cristo. Leitura do Novo Testamento. Só que sabedoria pode ser tudo isso aqui. Ok? Só que tinha gente que não gostava da sabedoria, mas tinha o temor de Deus. Olha só o que diz aí Isaías 29:14. Isaías quem que era? Profeta. O primeiro que aparece no livro dos profetas, no bloco dos profetas. O que me resta é continuar a assustar este povo com coisas espantosas e assombrosas. A sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se desfará. E Isaías está dizendo que a sabedoria é coisa boa ou coisa ruim? Leiam de novo esse texto aí. O que me resta é continuar a assustar o povo com coisas espantosas
e assombrosas. A sabedoria dos sábios perecerá. Vão perder isso. E o entendimento vai se desfazer. Isaías não via sabedoria com bons olhos. Mas a sabedoria é coisa boa, é o temor de Deus, vem de Deus, tudo isso. Por que Isaías não gostava da sabedoria? Era um profeta. Jeremias, quem que era? Outro profeta. Os sábios serão envergonhados, ficarão perturbados e serão capturados. Eis que eles desprezaram a palavra de Yahvé. O que é a sabedoria para eles? Jeremias gostava da sabedoria? Não muito. Mas sei que eu falei no começo, de onde vinham certos textos da sabedoria? Dos outros povos, dos vizinhos. Eles estão dizendo o quê? Se eu não tenho o quê? O temor de Deus, essa sabedoria de quem se acha muito sábio, muito sabichão, muito entendido, vai me levar para lugar nenhum. É esse o grande diferencial da Bíblia. Tem que ter Deus. Senão, eu não posso me considerar uma pessoa sábia. Uma pessoa com conhecimento, com entendimento. Ok? Então, é isso que eu queria que vocês estivessem bem presentes. Nós teremos também textos onde vai ser criticada a sabedoria. Não é que vão estar falando mal de Cristo por tabela. É que a sabedoria, o que é mesmo? A arte de viver, o conhecimento, tudo isso. Mas se não coloca o Deus ali, não tem valor nenhum. Ok? Então, os provérbios, que a gente leu algumas partes, tem muitos ditados populares, muitos preceitos, e o grande resumo dos provérbios é esse: quem é sábio vive bem, tem sucesso e é abençoado por Deus. Se eu ler todo o livro dos provérbios, vai ter sempre essas frases: se você faz o bem, você vai receber o bem. É matemática pura. Se eu tenho a sabedoria, eu faço o bem. E nunca vai me acontecer nada de ruim, porque eu tenho Deus na minha vida. Acontece sempre isso? Esse é a grande construção, a grande mensagem dos provérbios. Algumas partes podem ser provavelmente os textos mais antigos da Bíblia, os provérbios. O eclesiástico e a sabedoria seguem a mesma linha dos provérbios. Se você faz o bem, você vai receber o bem. Não tem erro. Se eu tenho a sabedoria e o temor de Deus, eu vou ser uma pessoa abençoada, uma pessoa sábia, uma pessoa feliz. E nós chamamos isso de retribuição pessoal. Não, mas está me acontecendo umas desgraças aí. Você não está fazendo bem. Vai dar uma vasculhada, vai pensar. Porque se você tropeçou, quebrou um dedo, alguma coisa de errado você fez. Essa é a mensagem dos provérbios, do eclesiástico e da sabedoria. Quem faz o bem, recebe o bem. Se está acontecendo coisa ruim, amigo, vai pesquisar. Vai pedir perdão, vai matar algum bode, vai fazer o sacrifício de algum carneiro, vai ler um pouco mais a palavra. Porque se você, mas eu estou olhando, eu estou fazendo tudo certinho. Mas vai que alguma coisa você está esquecendo. Então pesquisa. É a mensagem tradicional. Mas diante disso tem gente que não aceita essa resposta tradicional. Que nós vimos o Coelet, o Eclesiastes e Jó. Eles se perguntam o porquê das desgraças, o porquê dos sofrimentos. Eles não estão questionando
a bondade de Deus ou a sabedoria de Deus, mas estão procurando entender por que eles estão sofrendo. Vamos abrir o livro de Jó? Dá uma olhadinha. Abram Jó 1. Jó, que vocês falaram que é o homem mais paciente do mundo. Jó nunca reclamou. Jó 1:1. Quando vê alguém com aquela cara vermelha, nervoso, vai ler o livro de Jó. A pessoa fica pior. Jó 1:1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era íntegro, reto. Jó temia a Deus. Se ele temia a Deus, ele era uma pessoa sábia. Se afastava do mal. Quantos filhos que Jó tinha? 7 filhos e 3 filhas. 10. Quase um time de futebol. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, mulas. Nossa, era uma beleza. E os filhos de Jó, vou fazer um resumo da leitura. Quantos eram os filhos, homens? 7. Cada dia tinha uma festa na casa de um deles. E as 3 moças acompanhavam. Um pouco para cozinhar, uma louça, fazer uma coisa assim. Versículo 6. Isso aqui na terra. Lá no céu, versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus. Quem são os filhos de Deus? Estamos aqui na terra. Lá no céu, os filhos de Deus vieram se apresentar para Deus. Quem que são? Os anjos. Opa! Entre eles também veio um anjo chamado Satanás. Primeira vez na Bíblia que aparece Satanás. E Yahvé então perguntou para Satanás: está vindo aonde? Eu fui dar uma volta por aí. E Yahvé falou para Satanás: você viu o meu servo Jó? É o melhor, não tem outro igual. É íntegro, reto, teme a Deus, se afasta do mal, faz o bem e está recebendo o bem. É uma pessoa sábia. Versículo 9. Satanás respondeu para Deus: será que Jó teme a Deus de graça? Porque ele está fazendo o bem para receber o bem. Será que ele está fazendo isso por amor a Deus? Ou porque ele quer algo em troca? E começa já a mudar o discurso. Então, Deus disse para Satanás, versículo 12: tudo o que ele possui está em teu poder, mas não toca nele. Aí Satanás saiu de lá. Versículo 13: um dia que eles estavam na casa de um dos filhos de Jó, comendo, bebendo, chegou um mensageiro para a casa de Jó e disse: os bois estavam lavrando, as mulas pastando, quando os sabeus caíram sobre eles, mataram todo mundo, só sobrou ele. Nossa, que desgraça. Versículo 16: esse ainda estava falando quando chegou outro. Caiu do céu o fogo de Deus, queimou as ovelhas, os pastores, acabou com tudo. Só eu me salvei. Pelo amor, que dia ruim. Versículo 17: esse ainda falava quando chegou outro e disse: os caldeus, formando 3 grupos, lançaram sobre os camelos, levaram consigo todo mundo, passaram um fio de espada, só se salvou o abençoado aqui. Versículo 18: Jó já estava sentado. Ele ainda falava quando chegou outro. Quando abriu a porta, ele Jó pensou: tudo que está ruim pode piorar. Esse estava falando quando veio o pior. Teus filhos e tuas filhas, os 10, estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho. Era o dia dele.
quando um furacão se levantou das bandas do deserto, abalou os 4 cantos da terra, desabou sobre todos eles, só eu me salvei para te dar a notícia. Num dia, Jó perdeu tudo o que tinha. Versículo 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, caiu por terra e disse: era um homem reto, íntegro, que temia a Deus. Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Yahvé me deu, e Yahvé me tirou. Bendito seja o nome de Yahvé. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado nenhum. Continuou paciente. Depois, os filhos de Deus, capítulo 2, se encontram de novo. Deus diz para Satanás: olha só, Jó permaneceu íntegro, reto, sábio. Não, você não tocou nele, aconteceu tudo para os outros. Quando acontece para os outros é fácil. Quando você vai muitas vezes dizer para alguém que está com fome: não, Deus te abençoe, não dá comida para ele, o que adianta? Carta de Tiago. Então Deus permite que Satanás faça o que agora? Toque em Jó. Versículo 3 do capítulo 2, Yahvé disse a Satã: reparaste no meu servo Jó, não tem outro igual, é íntegro, reto, teme a Deus, se afasta do mal, é sábio. Yahvé permite que Satanás toque em Jó, mas poupa a vida. Versículo 7, Satanás saiu da presença de Yahvé, feriu Jó com chagas malignas desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó pegou um caco de cerâmica para coçar, se sentou na cinza e apareceu a sua mulher. Persistes ainda na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Como que essa mulher me ama? Oh, coisa linda da minha vida. A tentação de não ser mais sábio. Ou seja, Jó temia a Deus, era íntegro, era honesto. Quando aconteceu tudo errado, aquela doutrina do Provérbios, da sabedoria, do eclesiástico, faz o bem para receber o bem, acontece tudo errado para Jó. O que ele responde para a mulher dele? Falas como uma idiota, como uma tola. Tradução da Bíblia de Jerusalém: mulheres, não se ofendam, pelo amor de Deus. Por que Jó diz que a mulher fala como uma tola, uma idiota? Porque ela não tem a sabedoria, não teme a Deus, não respeita, não procura entender aquilo que Deus lhe está propondo. De Deus recebemos os bens, não deveríamos também receber os males? Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado com seus lábios. Então a primeira resposta que Jó encontra, qual que é? Eu recebo de Deus tanto o bem como o mal. Mas eu recebo o mal de Deus? Não. Se Deus é bondade, é amor, como que Ele pode me mandar o mal? Então a primeira resposta de Jó é equivocada. Mas nós já temos aqui a tentação, o Satanás, e também pessoas tentando a Jó. Nesse caso, a sua esposa. Versículo 11, 3 amigos de Jó, Elifas, Baldad e Sofar, quando souberam da desgraça que Jó tinha sofrido, vieram da sua terra para compartilhar a sua dor e consolar Jó. E a partir de agora, todo o livro, um amigo fala, Jó responde. Um amigo fala, Jó responde. Um amigo fala, Jó responde. Termina uma parte. Volta para o primeiro amigo. Fala, responde. Fala, responde. Fala, responde. E assim vai por mais de 30 capítulos. Versículo 12. Quando levantaram os olhos a certa distância, não conheceram mais a Jó.
levantando a voz, romperam em prantos, rasgaram os mantos, porque Jó estava sofrendo muito. Capítulo 3, terminou a paciência de Jó. Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia que ele nasceu. Se é para sofrer tanto assim, por que eu nasci? Pereça o dia que me viu nascer, a noite que alguém disse, o menino foi concebido. Quem que falou isso? Seus pais. O menino foi concebido, vai ter uma vida que vai ser gerada. Maldiçoado aquele que fez isso, porque eu só vim aqui para sofrer. E a partir de agora, todos os capítulos de Jó vão ser essa reclamação até o final. Vão girando as páginas, Jó 29. Vocês podem perceber os vários discursos. Depois aparece o tal de Eliú, que ao invés de ajudar, piora ainda mais. E Jó está numa depressão, numa angústia, numa tristeza. Deus lhe aparece. Estamos já no capítulo 38, 39. Capítulo 42. A última resposta de Jó. Capítulo 42. Jó respondeu a Deus. Depois que os amigos falam, aparece muita gente, a mulher fala, Deus lhe fala. Depois de tanto questionamento, Deus intervém. Jó diz: eu reconheço que tu podes tudo e que nenhum dos teus projetos fica frustrado. Quem é aquele que vela pelos teus planos? Eu falei coisas que eu não entendia, por isso que eu reclamei tanto, de maravilhas que me ultrapassam. A sabedoria é muito maior do que eu, por isso que eu nunca vou ter totalmente a sabedoria. Versículo 5, Senhor, eu só te conhecia por ouvir dizer, agora meus olhos te veem, por isso peço perdão e faço penitência. Como que Jó conhecia Deus? Por ouvir dizer. Mas agora Jó vê a Deus. Eu posso ver a Deus? Êxodo. Quando Deus passou por Moisés no Monte Sinai, o que Moisés fez? Fechou os olhos. Porque se ele visse a Deus, ele morreria. Quando é que nós podemos ver a Deus? Quando ele se encarna. Quando ele se faz carne. Jó reconhece que a sabedoria é limitada, porque nós só ouvimos falar de Deus e achamos que temos um amor por Deus de graça. Mas quando nos tiram aquilo que nós temos, desde pessoas, bens e até a saúde, quando nós chegamos até no fundo do poço e reclamamos, questionamos, porque isso também é oração, nós podemos conhecer realmente quem Deus é. Porque Deus, quando desce, vem ao nosso encontro, toca o fundo do poço, para nos levantar. Por isso que Jó pede perdão a Deus, porque quando ele vê a Deus, é aqui que ele adquire sabedoria. Agora eu falo com sabedoria, porque eu não só ouço dizer, eu vejo. E o que aconteceu com ele? Repreende os amigos, versículo 10. Então Yahvé mudou a sorte de Jó, ele intercedeu pelos seus companheiros, fez a oração por eles, duplicou todas as suas posses. Os irmãos, amigos vieram visitar, almoçaram na casa, rezando para que não viesse nenhum furacão naquele dia, né? Yahvé abençoou Jó pelo fim da sua vida, desde o princípio, versículo 12,
Agora Jó possuía o dobro: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Os bens materiais ele dobrou. Teve 7 filhos e 3 filhas. Obviamente, esses filhos não vão substituir os que se foram, mas é um sinal de que Deus, porque Jó teve sabedoria, lhe está abençoando. As 3 filhas, a primeira tinha um nome complicado, né? A Pombinha. A segunda se chamava Cássia. E a terceira, Azevish. Nossa, que nome lindo para minha neta, imagina. Para quem vai ter filhos ainda, como é que se chama? Azevish. E não havia em toda a terra mulheres mais belas que as filhas de Jó. Jó distribuiu a herança com seus irmãos. Depois desses acontecimentos, Jó viveu 140 anos. A idade na Bíblia, quanto mais anos, significa que a vida foi melhor vivida. E Jó viu os filhos e os filhos até a 4ª geração, até os tataranetos. E Jó morreu velho e cheio de dias. Sábio. Uma pessoa que fez o seu caminho. Começou bem, tocou o fundo do poço, depois se levantou. Questionou Deus. Foi perguntando, reclamando e foi se afundando. Quando Deus intervém e lhe mostra que Ele não é o único do mundo, não é perfeito, mas certos momentos da vida nós só compreendemos o valor das coisas quando descemos. É aí que Jó vai subir. E vai conhecer a Deus vendo. Essa é a história de quem? De Jó. E a história de quem? Nossa. E a história de quem? De Cristo. Por isso que Cristo é a sabedoria. Coelet a gente vai ver no seu devido tempo. Depois nós temos também, além dos tradicionais, fazer o bem para receber o bem, fazer o bem, receber o mal, entender certas coisas e viver bem. E nós temos os livros poéticos, os salmos, que apresentam as orações, os hinos, as súplicas e as poesias. E praticamente todos os salmos vão ser um resumo da história de Jó. Alguém que começa bem, vai para o fundo do poço e se levanta. Alguns salmos tem pessoas que estão no fundo do poço se levantando. Começam mal e agradecem a Deus e se levantam. Vai ter salmos que a pessoa só fica no fundo do poço. Não consegue se levantar. Então, o salmo vai ter sempre esses elementos da sabedoria. A gente vai ver cada um deles. Vai ter salmos que vão estar lá em cima, já no aleluia, no agradecimento. Que bom que deu certo. Não desceu e subiu, já está lá em cima. Então, essa história de Jó, que é um sábio, eu queria que ficasse bem fixa na mente de vocês. Ok? O Cântico dos Cânticos apresenta uma série de poesias, situações que envolvem o matrimônio e a procura pelo amor. O Cântico dos Cânticos, na minha opinião, é o livro mais difícil de entender no Antigo Testamento. Começa a mulher saindo à procura do marido, encontra os guardas, ele passou por aqui, ele não está mais aqui. Ah, meu amor, como é que ele é lindo. Depois já aparece mais alguém e termina a história. Nossa. Abra o Cântico dos Cânticos. Não tem muita estrutura. Os biblistas, os que estudam o Cântico dos Cânticos, se você pegar 10 livros, os 10 vão falar do Cântico dos Cânticos de um modo totalmente diferente. Cântico dos Cânticos. Encontraram? Capítulo 1. O mais belo cântico de Salomão. Que me beije com beijos de sua boca. Teus amores são melhores do que o vinho. Um poema que elogia o amor. Versículo 5.
A mulher falando: sou morena, formosa, o sol me queimou, todo mundo me olha. Nossa, você está falando do amor, do beijo, alguém está se gabando porque é bronzeado. Poema. Capítulo 2. Como é que começa? Sou Narciso de Saron, o lírio dos vales, a macieira entre as árvores do bosque. Eu me sentei na sombra de uma macieira. Estão entendendo? Como que vocês não estão entendendo? Versículo 8 do capítulo 2. A voz do meu amado. Quem que é o amado? Da morena ou do que estava beijando? Vem correndo pelos montes, saltitando nas colinas. É uma bonita poesia. Fala o meu amado e me diz. Se fala porque está perto. Se levanta, minha amada. Vem até mim, o inverno já passou, as dificuldades passaram. Capítulo 3. No meu leito de noite, procurei o meu amado e não encontrei. Mas não estava falando com ele? Estava saltitando do lindo, bonito, formoso? Me levantei, andei pela cidade de noite, fui pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma e não encontrei. Muita gente está até hoje procurando o príncipe encantado, quem sabe não vai encontrar. Os guardas, vocês viram o amado da minha alma? Fumou alguma coisa isso daqui? Não pode? E assim vai mudando. O amado fala, a amada fala. É um bonito poema de amor. Nós pegamos um pedaço. Um poema. Porque alguém fala, outra pessoa responde, mas entender toda a estrutura é muito difícil. E nós devemos ter essa consciência que nem tudo entendemos, porque o Cântico dos Cânticos fala de poesia. E quando se fala de poesia, você tem inúmeras possibilidades. Ok? E assim os poemas vão indo, são vários poemas. No capítulo 8, termina. Volta a falar da macieira no versículo 5. As águas estão surgindo. Versículo 8. Dá a descrição física da mulher. Ainda jovem. Nossa irmã é pequenina. Ainda não tem seios. Que faremos para nossa irmã tão pequenininha? Ela é a muralha. É a porta. Salomão tinha uma vinha em Baal Ramon. Muda totalmente. Últimas coisas, versículo 13. Tu que mora no jardim, companheiros te ouvem atento, faz-me ouvir a tua voz. Foge logo, meu amado, como um gamo, um filhote de gazela, pelos montes perfumados. Daí? Em pedaços. Muitas pessoas comentam, o Cântico dos Cânticos é muito belo. Se pegarmos um pedaço, ele seguido, um sentido tem, porque é a palavra de Deus, mas nossa sabedoria é tão pequenininha que a gente vai demorar ainda muitos anos para entender. Quem sabe daqui umas 20 gerações alguém nos explique, se estivermos aqui. Ok? Então nós vimos a sabedoria do Oriente, ela em Israel, que tem o temor de Deus, se tornou uma pessoa para depois ser o Cristo. A sabedoria é o conhecimento, que alguns profetas rejeitam. E vimos também as obras sapienciais. Ok? Para encerrar o dia de hoje, rapidamente, de onde vêm os sábios? Então, o primeiro ambiente que alguém ensinava era a família, como deveria acontecer hoje.
Só que provavelmente em Israel tinham muitas escolas. Olha só Eclesiástico 51. Aproximai-vos de mim, ignorantes, entrai para a escola. Por que pretendeis vos privar destas coisas, quando as vossas gargantas estão sedentas? É provável que quem escreveu Cântico dos Cânticos, alguns salmos, Jó, Eclesiástico, eram professores. A gente vai ver isso falando de Coelho. Esses professores produziram muitos textos, provérbios, ensinavam as futuras gerações. O Coelet 12, além de ter sido sábio, Coelet ensinou, ponderou, examinou, corrigiu. Coelet procurou encontrar palavras agradáveis e escrever. Era um professor. Então, o sacerdote era o homem ocupado da lei e do culto. Os sacerdotes influenciaram grande parte do Pentateuco. Os profetas eram os homens da palavra, os pregadores, os leigos, influenciaram os livros proféticos. Quem trabalhava e era funcionário público da época, deve ter escrito a grande parte dos livros históricos. E os professores escreveram os livros sapienciais. Tem algum professor aqui? Opa! Temos vários. Eu me incluo também nesse grupo, seleto e sofredor. Ok? Então, os livros sapienciais são um fruto de sábios professores. E os livros sapienciais não vão falar dos patriarcas, da aliança, do êxodo, da Páscoa, dos mandamentos, da terra prometida. Os livros sapienciais vão falar de cultura, oração, sabedoria. E olha só como é que o sábio, o professor e o escriba diz. A sabedoria do escriba se adquire em horas de lazer. Ficar estudando é um lazer para eles. Aquele que está livre de afazeres, trabalhos manuais, se torna sábio. Como se tornará sábio quem maneja o arado, cuja glória consiste no brandir e no agulhão? Não que isso não seja sabedoria, mas não tem tempo para estudar. Meu filho, Provérbios 3, não esqueça da minha instrução, guarda no teu coração os meus ditados. Provérbios 8, acolhei a minha disciplina, não o dinheiro. O conhecimento é mais valioso que o ouro, porque a sabedoria é melhor que as pérolas e nenhuma joia lhe é comparável. Então, quem escreveu os livros sapienciais? Professores. Quem escreveu os Salmos, o livro de Jó, o Coelet, que a gente vai ler? Muitos professores tementes a Deus. Ok? De que jeito que eles escrevem? Os provérbios são ditados populares, fáceis de memorizar. Refletem o aprendizado da vida. Provérbios 15, 17, mais vale um prato de verdura com amor que um boi cevado com ódio. Qual que é o ensinamento disso? Nós devemos ter ditados assim em língua portuguesa também. Mais vale um passarinho na mão que dois voando. Melhor ter pouco, mas ter com amor, do que querer muita coisa. Fortuna que começa muito depressa, no final não será abençoada. Tudo que vem fácil, vai fácil. Se nós escrevêssemos o livro dos provérbios brasileiros, é isso que nós colocaríamos. Mas quem diz que o que vem fácil, vai fácil? É quem já viu aquilo, já refletiu sobre aquilo, já viveu aquilo. Então os professores refletindo,
vivendo, analisando, encontrando palavras parecidas, fizeram provérbios. Mas também tem enigmas. Tentem responder a esse enigma, tipo o que é? Não respondas ao insensato conforme a sua burrice, para não te igualar a ele. Responde ao insensato conforme a sua burrice, para que ele não creia ser sábio aos próprios olhos. Tem que responder ou não? Depende. O que eu mais ouço aqui em Colíder é depende. Mas de certo modo vocês têm razão. O sábio não pode também levar tudo ao pé da letra. Não responde a quem é insensato, porque você vai estar se rebaixando. Quem teima com teimoso é pior que o teimoso. Responde do jeito dele, para que ele não se ache sábio se você ficar quieto. Porque não respondeu para mim, é porque eu sou muito inteligente. Depende da ocasião. É um enigma. Fábulas. Os livros sapienciais têm fábulas. Uma grande fábula é essa aqui de Números 22. Vocês já conhecem, eu acho. A jumenta de Balaão. Ela viu o anjo, ficou com medo, desviou da estrada e foi em direção ao campo. Balaão espancou a jumenta. A jumenta continuou, viu o anjo de Yahvé no precipício, se encostou no muro. Balaão espancou a jumenta para continuar. A jumenta viu o anjo de Yahvé, caiu debaixo de Balaão, não foi para frente. Balaão ficou enfurecido e espancou a jumenta. Então Yahvé abriu a boca da jumenta e ela conversou com Balaão. Uma fábula, obviamente. Jumenta falando: o que eu te fiz para me espancar 3 vezes? Então Yahvé abriu os olhos a Balaão, que viu o anjo parado na estrada, tendo a sua espada na mão. Animais ou plantas que falam. Obviamente isso é uma fábula, mas também é sinal de sabedoria. Quantas histórias como essa conhecemos ou nos contaram? E no fim sempre tem o que nós chamamos de moral da história, sabedoria. Temos também muitas comparações. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e mulher briguenta são semelhantes. Contê-la é o mesmo que conter o vento ou pegar o óleo com a mão. Dia de muita chuva, pode colocar a bacia que a goteira vai te vencer. Nós dizemos em português o quê? Se você não pode com o inimigo, force a ele. Comparações, temos muito nos salmos também. Hinos, orações mostram a sabedoria, nós já vimos. Temos diálogos, elogios, parábolas, listas, as várias formas da sabedoria. Então nós vamos encontrar muito isso nos salmos. Comparações, ditados. Abra o Salmo 1, por exemplo, aí, só para começar a ver alguma coisa. A gente vai depois analisar o Salmo 1 com calma, mais para frente, porque ele é muito importante. Feliz o homem que não segue os ímpios, os pecadores, os zombadores. Pelo contrário, segue a lei de Deus. Versículo 3. Ele é como uma árvore. Está fazendo o quê? Uma comparação. Nós vimos agora há pouco. Os ímpios, pelo contrário, são o quê? A palha que o vento dispersa. Por isso, uma conclusão: os ímpios não vão ficar de pé no julgamento, e os pecadores no conselho dos justos. Agora ele faz o quê? Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Perceberam? Yahvé conhece o caminho de quem é justo,
Mas o caminho de quem é ímpio, acontece o quê? Perece. O caminho de quem é bom está com Deus. O caminho de quem é ruim está perecendo. Os Salmos a gente vai ver em muitos momentos como esse, essas comparações, esses enigmas, essas parábolas, essas comparações. Por isso que eu falei da sabedoria hoje. Sabedoria que é o Cristo, que é descer, que é subir, as comparações, o jeito que se fala, quem escreve os livros da sabedoria, para a gente a partir de amanhã com os Salmos já ter tudo isso em mente. A gente vai ler rapidinho, porque se vocês aproveitaram o dia de hoje e se prepararam amanhã, não vai precisar parar muito para explicar certas coisas que vocês já vão estar acostumados. Então, resumindo a teologia que nós vimos hoje. Os livros sapienciais não tratam da história do povo de Deus. Quem fala isso? Um pouco o Pentateuco e os livros históricos. A sabedoria se preocupa com cada pessoa, não com o povo. Todos os livros, os profetas, os livros históricos falam do povo de Israel. Os livros sapienciais falam de cada um. Eu, você, todos os filhos de Deus. Os livros sapienciais começam a reflexão com a criação, antes da história. Não começam no Êxodo, na revelação. Os livros sapienciais procuram compreender a harmonia entre Deus e o universo. Porque tinha muito forte essa ideia. Se coisa ruim acontece aqui embaixo, é porque lá em cima está acontecendo. O Satã está incomodando. E quem paga o pato? Quem está aqui embaixo. Os livros sapienciais reconhecem a sabedoria como vontade e a possibilidade, não é algo matemático, fazer o bem para receber o bem, de ter uma vida honesta e feliz. Quem que vai ter uma vida honesta, feliz e sábia? Quem tiver temor de Deus. Nós temos também livros sapienciais que questionam tudo isso, mas no final reconhecem o limite e se aproximam de Deus. Vimos hoje o livro de Jó. E finalmente, os livros sapienciais apresentam a sabedoria como uma pessoa. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E com o Novo Testamento nós vamos dar um nome a essa pessoa que é a sabedoria. Ou seja, o próprio Cristo. Qual que é o ambiente social dos sábios? Quem que eles eram? Provavelmente professores. As formas literárias, muitas comparações, parábolas que nós vimos, os temas agora,